Olá, amigos da Central Trader. Aqui quem fala é Guilherme Lemes. Eu vou trabalhar com a parte de análise fundamentalista nos Samurais da Central Trader. E eu vou estar postando as minhas entradas e saídas dos ativos, mas como essa semana é a semana inicial, eu vou estar apresentando como funciona o meu método, por isso essa apresentação, e a minha planilha de gestão patrimonial, certo? Bom, a primeira coisa que eu quero dizer é uma frase atribuída ao Einstein, que diz que os juros compostos são a força mais poderosa do universo. Isso vai ser melhor mostrado na minha planilha de evolução patrimonial. Eu pretendo mostrar isso para vocês terem uma ideia do que os juros compostos podem fazer no futuro, porque a base do investimento fundamentalista e da gestão patrimonial é o investimento no futuro, pensando na frente, certo? Aqui eu tenho uma fórmula bem simples, que é a comparação dos juros simples com os juros compostos, certo? Lembrando que os juros compostos é a linha vermelha e os juros simples a linha azul. Então, mais uma vez eu reforço que as empresas com foco em dividendos e fundos imobiliários, todos os dividendos vão ser reinvestidos, certo? E aí a ideia apresentada pelo Warren Buffett, que é a ideia da bola de neve, certo? A bola de neve ela começa a descer a montanha muito menor e ela vai acumulando partículas de gelo, chega no fim e ela está imensa, certo? Essa é a ideia do exponencial, que seria o caso dos juros compostos. Para a gente poder investir no longo prazo, a gente tem que ter um foco, um objetivo. Olhar à frente. As várias ideias que eu trouxe aqui seria a aposentadoria antecipada, você não depender do governo, do INSS ou até uma previdência privada. Você pode aposentar quando você quiser, dependendo dos seus aportes e da sua taxa obtida. Complementação da sua aposentadoria, que você já vai receber. Você pode focar. O seu filho acabou de nascer ou vai nascer daqui a pouco tempo, ou ele está novo ainda, você pode investir com o objetivo de pagar os estudos dos seus filhos no exterior, ou uma faculdade aqui no Brasil mesmo. Investimentos futuros, que seria futuramente você adquirir um imóvel, ou investir em imóveis, ou investir em qualquer outro tipo de investimento, abrir uma empresa e etc. E a diversificação, que seria para quem já investe em outro tipo de mercado ou até mesmo já é trader na bolsa e quer ter uma carteira para poder acumular para o longo prazo, certo? Eu trago aqui a minha planilha de evolução patrimonial, onde eu mostro um pouco melhor como funciona o investimento de valor, o investimento de longo prazo. Essa planilha eu fiz algo até um pouco simples de ser feito com uma calculadora financeira, que é calcular um valor inicial, que você vai começar a sua carteira, a sua obtenção de juros ao mês, e os aportes, que seria quanto você colocaria por mês nesse tipo de investimento. Todas as linhas azuis são calculadas pela planilha, e eu trago o retorno desse tipo de investimento em 10, 20, 30 anos, 35 e 40 anos. Eu tenho a comparação com os juros simples com os juros compostos e o gráfico gerado aqui em cima, certo? Essa planilha, eu vou estar conversando com o Alexandre para ver como a gente pode disponibilizar isso para os seguidores dos Samurais, para os assinantes dos Samurais. Aqui eu tenho explicado melhor como funciona cada ano, a evolução, obtido com juros acumulados, etc. Mas, de início, vamos focar apenas nisso aqui. Com 5 mil hoje investidos e você obtendo, em média, 1% ao mês e aportando R$500 por mês, você teria em 10 anos 132 mil. Em 20 anos, você teria 554. E em 30 anos, quase 2 milhões, certo? Eu não estou trabalhando com inflação aqui,
ok? Eu não estou descontando inflação. Eu vou explicar por quê daqui a pouco. Mas você pode notar a diferença que tem, né? Aqui passaram 10 anos e eu dobrei esse dinheiro de 132 mil. Eu mais do que dobrei. Já para 30 anos, esse valor de 554 mil foi quadruplicado praticamente. Então, os juros compostos, como você pode ver, por funcionar de forma exponencial, como no gráfico, então a ideia dessa planilha é seguir uma simulação do que é a sua ideia inicial, de quanto você pode aportar, de quanto você tem de dinheiro inicial, certo? O mais legal é isso aqui, eu estou com a taxa de 1% ao mês, que anualizada dá 12,68%. Se eu colocar essa taxa de 2% ao mês, olha para quanto vai o meu valor, por exemplo, daqui a 30 anos. Supondo que você é uma pessoa que tem na faixa dos 30 anos e pretende se aposentar com 60. Você teria daqui a 30 anos 38 milhões, certo? Claro, sem focar na inflação, sem descontar a inflação, certo? E aportando sempre 500 por mês. Eu posso colocar aqui em média juros ao mês 1,5 e eu colocar os meus aportes um pouco maior, por exemplo, 1.000. Eu tenho aqui também 15 milhões no caso. Na verdade, o que mais influencia é a sua taxa obtida de juros ao mês, certo? Isso é o que mais afeta a evolução do valor no longo prazo, certo? O valor inicial muitas vezes não faz tanta diferença. Então, esse tipo de investimento ele é bem bom para quem está iniciando agora, para quem tem pouco capital e pretende investir focando no longo prazo, certo? Eu também tenho aqui nessa planilha o controle patrimonial de cotas, certo? Eu não vou explicar como funciona a planilha, porque a minha ideia é fazer outro vídeo explicando como ela funciona detalhadamente. Mas aqui nada mais eu faço do que o controle mês a mês disso e eu faço a minha carteira dividida por cotas, certo? As minhas cotas iniciaram valendo R$10. E a cada mês, quando eu faço um aporte, eu adquiro uma quantidade de cotas, certo? Então, o primeiro mês, por exemplo, 30/1, eu comecei com 5 mil, eu comprei 500 cotas e minhas cotas estão valendo R$10. No segundo mês, eu aportei 500, certo? Ou seja, eu comprei 50 cotas, agora eu tenho 550 cotas e eu fechei o mês com 5.516, ou seja, eu ganhei 0,3% e a minha cota passou a valer R$10,03. Então aqui, todo mês eu vou aportando os 500. E aqui, ó, 2013, vocês podem ver que eu coloquei 525. Por que 525? Porque aqui, entrando naquele assunto da inflação, a minha ideia não é eliminar a inflação, chegar no final do meu investimento e ir reduzindo, e ir retirando, descapitalizando a inflação do meu valor final. O que eu faço? Todo ano, quando eu tenho reajuste de salário e etc., eu aumento o meu valor do meu aporte mensal. Então acaba que eu não perco tanto valor no longo prazo pela inflação. Aí aqui eu tenho o fechamento do mês, eu tenho o início do mês aqui e o fechamento do mês, certo? E o fechamento do mês anterior em cima. Essa planilha faz essa comparação e vê qual é a sua rentabilidade da sua carteira. E aqui do lado é a rentabilidade do IBOV. Então, claro que a gente não vai até o final do nosso investimento tirando 1,5 certinho, cravado ao mês. Vai ter mês que a gente vai perder e vai ter mês que a gente vai ganhar muito, tem mês que a gente vai ganhar pouco. Mas a ideia de montar uma carteira fundamentalista é justamente reduzir o nosso risco com a diversificação. Voltando para a apresentação, como vai funcionar a metodologia de investimento fundamentalista? As nossas compras serão feitas a preço de mercado, certo? Não terá ordem start ou ordem suporte, etc. Nada disso. Não há uso de ordem stop no preço, ou seja, eu não vou utilizar compra em tal, stop em tal, gain em tal, nem stop gain, nem stop loss. Eu não vou usar nada disso. O meu stop vai ser o quê?
um fato relevante negativo, uma mão do governo em algum setor, que eu vi que isso no longo prazo não vai ser bom para determinada empresa, um mau balanço e etc. Então, isso vai ser o nosso stop, mas ele vai ser feito por mercado, certo? Venda de empresa X e tal. O nosso objetivo será médio e longo prazo. Eu tento focar para, no mínimo, 1 ou 2 anos de investimento, certo? Mas vão ter casos onde vai acontecer da empresa ser riscada da carteira em 3 meses ou 6 meses. Então isso não dá para controlar porque a economia muda a cada instante, certo? Mas vão ter empresas que vai entrar na carteira amanhã e vai ficar até 10, 20 anos, certo? A vantagem do investimento em valor, do investimento fundamentalista, é economia com corretagens, porque eu pretendo fazer poucas aquisições no mês e com o tempo, com o acúmulo de capital, com o acúmulo das empresas, ter várias empresas em carteira, vão ser menos corretagens. A economia com impostos e taxas, no caso imposto de renda, porque como vão ser poucas vendas no mês, praticamente vai ser difícil, ainda mais nesse início, passar dos 20 mil de isenção, certo? Claro que depende de cada carteira, de cada valor que cada um tem investido, mas pelo investimento ser muito diversificado, dá para tentar trabalhar sempre dentro da isenção, certo? E o menor risco devido à diversificação da carteira. Aqui eu tenho um exemplo de uma carteira. Vocês podem observar que as empresas mais seguras, no caso eu tenho a Get, que é elétrica, tem a Grendene, que é o setor de varejo. Essas empresas eu costumo ter mais quantidade na carteira, Banco do Brasil, Bematec e a Direcional. Essas são as que eu tenho mais percentual de carteira. E são empresas o quê? Que provavelmente vão ter mais dividendos, ou vão sofrer menos oscilações. Normalmente vão ser empresas que graficamente vão estar em tendência de alta, certo? Eu tenho aqui só um FI, que é o AF11, mas eu vou estar adquirindo mais FIs para a carteira. Lembrando que esses ativos foram comprados a valores muito menores do que estão hoje no mercado, hoje no Bovespa. Mas com os recuos, com alguma queda da bolsa, eu vou estar anunciando a compra desses ativos, certo? Para poder estar dobrando posição e etc. Os ativos, e vão ter alguns ativos que eu vou trabalhar com menor porcentagens, que são, como eu posso dizer, são os ativos de empresas menores que podem de uma hora para outra começar a crescer ou que estavam vindo prejuízo e começar a apresentar lucro. E a ideia dessas empresas aqui, de menor porcento, menor participação na carteira, são aquelas empresas que vão te dar 100%, 200% de ganho em pouco tempo, certo? Bom, o modelo da ordem que será enviado para os samurais, pelo Facebook, pelo Twitter, será o indicador de compra ou de venda, o código do ativo, o meu preço, que seria o preço médio. Claro que um pouco acima e um pouco abaixo desse preço não faz tanta diferença, por ser um investimento de longo prazo. E a minha porcentagem máxima, que é o máximo que eu invisto nessa empresa. O máximo do valor da minha carteira que será investido nessa empresa. Ou seja, se eu tenho uma carteira de 100 mil, no máximo eu posso colocar 20% da minha carteira nessa empresa. Certo? Então aqui eu tenho um exemplo de compra em Grendene 3 ao valor de R$16 e uma porcentagem máxima de 20% da carteira. Isso aqui é o meu risco, certo? Para quem se interessou pela apresentação, quer entrar em contato, quer ver os meus trades em tempo real, que eu vou estar postando no Twitter e no Facebook, pode entrar em contato com o e-mail samuraicentraltrader@outlook.com
solicitando a sua primeira semana gratuita de acesso ao sistema no Facebook e no Twitter.